Fala galera! Adaptações de livros para o cinema nem sempre acertam, porque adequações, alterações precisam ser feitas, são necessárias. Afinal de contas, são duas mídias bem diferentes. Nesse quesito, difícil encontrar uma versão menos fiel do que Flash for Frankenstein. Sem dúvida, a adaptação mais demente e apelativa do clássico de Mary Shelley. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonestes Revival! Afinal de contas, o que são esses videonestes? Se você não sabe, é porque não é inscrito neste canal. Então, clica aí no botãozinho, inscreva-se e vá correndo assistir ao episódio 0. Isso mesmo que você ouviu, o episódio 0 dessa playlist, ok? Agora vamos a Flash for Frankenstein, Carne para Frankenstein, coprodução entre França, Itália e Estados Unidos, realizada em 1973. Na ocasião, o longa foi lançado numa versão 3D, acredite, e com um pequeno adendo em seu título, Andy Warhol's Flash for Frankenstein, uma malandragem que levou muita gente desavisada aos cinemas, acreditando que o famoso artista plástico norte-americano estivesse envolvido na produção. O fato é que Warhol nunca pisou os pés no set de filmagem. O diretor Paul Morrissey era um dos seus afilhados artísticos e Warhol não se incomodou que o cineasta usasse seu nome emprestado. O ator alemão Udo Kier, que também é o protagonista de outro nest, o Trauma, interpreta o barão von Frankenstein, que deseja criar uma raça humana geneticamente perfeita que lhe seja obediente. Para o desequilibrado cientista, o sinônimo, o padrão de perfeição, de beleza, é o nariz. E segundo ele, ninguém tem um nariz mais bonito do que os sérvios. Então, ele e o Otto, o seu ajudante igualmente biruta, saem em busca do homem ideal, visto que o Frankenstein já dispõe de um espécime feminino em seu laboratório. Sasha, um camponês que pretende se dedicar à vida religiosa, é o escolhido. O barão, equivocadamente, acredita que ele é um garanhão insaciável, além de ter, claro, uma bela napa de nariz. Sendo assim, os dois vão lá e degolam o coitado e levam sua cabeça para costurar em outro corpo. A reanimação é bem simples, através de alguns eletrodos e uma cirurgia nojenta, graficamente falando. Não demora para os dois seres superiores estarem caminhando e conversando. Mas eis que a baronesa Catherine Frankenstein, sim, ele é casado e tem 2 filhos com essa mulher. Ela começa a sentir a ausência do marido, que passa a maior parte do tempo no laboratório, e decide contratar um novo empregado. E o escolhido é justamente o Nicholas, o melhor amigo do Sasha, que ao frequentar o castelo dos Frankenstein, percebe que algo de muito estranho está acontecendo ali. Em suas investigações, o Nicholas descobre quais são os planos do barão: fazer com que suas 2 criaturas copulem. Mas o ex-futuro padre, será que é isso? Não está muito afim, mesmo com a ajuda, com o empenho da sua parceira. A partir daí, o filme mergulha numa espiral de libertinagem e sanguinolência, com os corpos se amontoando até o final tragicômico onde ninguém sobrevive. Aliás, sobrevivem aqueles 2 moleques estranhos pra cacete. O que eu disse antes da vinheta não era exagero. Essa versão muito louca de Frankenstein é uma afronta, uma profanação à memória da Mary Shelley. Se a intenção do diretor Morrissey era parecer moderninho, vanguardista, não deu certo. Ele também não consegue ser anárquico como o Frank Henenlotter de Frankenhooker, trash que eu já comentei aqui no canal. O resultado é uma obra grosseira, apelativa ao extremo, que deturpa a história do cientista louco para inserir na trama muitas putiarias. E por conta disso, somado ao gore exagerado e bem feito para a época, o responsável pelos efeitos visuais foi o Carlo Rambaldi, que anos mais tarde viria criar o visual do Alien, do ET extraterrestre, que o BBFC, o órgão que regulamenta a censura dos filmes na Inglaterra, tratou de proibir a fita, que havia chegado ao mercado de home video em 1984.
Assim como outras pérolas de gosto duvidoso que eu já comentei nesse quadro, se Flash for Frankenstein não tivesse ido parar na lista dos videonestes, hoje provavelmente estaria num limbo cinematográfico. Se a história destrambelhada pouco lhe interessa e o resultado do gráfico aqui ao lado lhe basta, faz uma busca aí no YouTube que você encontra o filme completinho da Silva. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e compartilhar, divulgar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também para você ficar ligado, ligada nas novidades do canal. Tchau e até a próxima!